Boa tarde, meus queridos amigos, irmãos que acompanham aqui o canal Voz Missionária Sem Fronteira. É um privilégio estar aqui nesta tarde. Meu nome é Billy Graham. Meus queridos irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, tá? Eu gostaria de trazer aqui leitura bíblica e através dessa leitura bíblica eu vou explicando os pontos que Deus me permite falar. Essa passagem, meus irmãos, eu estava lendo a Bíblia, eu comecei atualmente mais uma vez, até eu estou com ela aqui, recomendo vocês a comprar uma Bíblia assim. É uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia maravilhosa, quando a gente vai lendo, ela vai tendo notas de rodapé em cada folha, e ali ela traz uma visão do autor que faz a transliteração da palavra. Ali ele traz uma visão onde a gente consegue compreender de uma forma melhor os textos, porque às vezes quando a gente vai lendo, a gente não compreende muito bem e a gente às vezes acaba passando batido. Então ali ele traz mais um adendo, ele traz mais uma especificação, ele traz ali mais uma complementação do versículo, e que é muito legal. E no meio desta leitura, ali até deixo para vocês, tá? Essa mensagem que eu venho trazer, ela se encontra ali em Levítico 16. Eu recomendo vocês que estão, para compreender bem essa passagem, fazer a leitura do Levítico 16, tá? Eu não vou trazer aqui porque é bem grande e tomaria muito tempo. Então eu deixo para vocês posteriormente ler, porque ler a Bíblia é maravilhoso, né? A gente concorda com isso. Então, a mensagem é o plano de Deus para a nossa salvação através do sacrifício de Cristo, tá? Eu gostaria de trazer aqui alguns paralelos desde o tempo em que Deus começa a se manifestar ao povo israelita, desde lá de Levítico, até a conclusão onde Cristo se entregou e como Deus ele já vinha planejando como faria, tá bom? Então, um resumo de Levítico 16 é o dia da expiação, tá? O dia da expiação é o subtítulo ali que a gente encontra na Bíblia. Explica-se como e quando Arão deve entrar no santuário. Sacrifícios são oferecidos para conciliar Israel com Deus. O bode expiatório levará sobre si os pecados do povo. Os pecados de todo Israel são perdoados no dia da expiação. Então ali, meus irmãos, é um passo a passo de como o sumo sacerdote, ele deve fazer para o bode expiatório levar sobre si os pecados do povo e o povo ficar limpo, tá? Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que permanece com eles no meio das suas imundícies. Levítico 16:16. Então aqui neste versículo, Deus ele já começa a instruir como o povo, como o sacerdote, ele deve entrar no santo lugar e fazer esse sacrifício para que o bode, para que os sacrifícios, eles levem os pecados do povo. O sangue da propiciação purificaria o povo de seu pecado e rebelião. Isso definitivamente aponta para Cristo, cujo sangue provê a purificação de todo o pecado. Ali no livro de Levítico, Deus ele especifica como o sangue ele tem que ser designado a Deus, que o homem não deve consumir, que ele ficaria impuro se consumisse, e exatamente o que acontece com Cristo. Cristo ele se coloca nesta posição e o seu sangue ele faz essa purificação por nós. Ali no livro de Hebreus 9, 24 até 28, ele traz essa analogia, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então Cristo, ele está perante Deus fazendo o que o sumo sacerdote fazia pelo povo. Ele está ali perante Deus intercedendo por nós para levar os nossos pecados. 25. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com o sangue alheio. Ou seja, ele não precisa mais fazer isso todos os anos, Cristo já fez por nós. 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para
aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Antes tinha que fazer toda hora para que a gente para que o povo israelita fosse liberto do pecado. Agora Cristo já fez. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperarem para a salvação. Hebreus de 9 até 24. Então Cristo, irmãos, quando ele fez esse sacrifício por nós, ele seguiu um passo a passo onde Deus já determinava como o povo deveria fazer através de sacrifícios de animais. Então, a gente tem que entender por que eu estou trazendo essa analogia, esses versículos, porque a gente tem que compreender a complexidade do que Cristo fez por nós, a forma como ele compreendia as palavras, porque a Bíblia diz que ele era o verbo, e o verbo se fez carne, então ele era a palavra, ele é a palavra. Então ali a gente tem que entender, a gente tem que se aprofundar de como Cristo fez isso, de como Cristo faz por nós até hoje. Levítico, Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, Cristo se ofereceu uma vez por todas por nós, irmãos. Como é bom poder falar isso, eu me sinto muito feliz, sabe? Eu, mais uma vez, recomendo que vocês leiam Levítico, para vocês compreender bem ali o passo a passo de Deus. Eu sei que é um livro do Antigo Testamento, que muitas vezes a gente só foca no Novo, porque ali traz mais mensagens para o nosso dia a dia, mas a gente tem que compreender mais sobre a figura de Cristo, mais sobre o que ele teve que compreender para chegar até onde ele chegou, para fazer tudo o que ele fez, tá? Hebreus 13:12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Jesus também é comparado ao bode emissário porque ele sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Ali, irmãos, em Levítico, ele descreve que um dos bodes era sacrificado e o outro bode ele era mandado ao deserto, para fora da cidade, para levar esses pecados do povo. E exatamente o que Cristo faz, é outro paralelo. Cristo, quando ele vai levar a cruz e vai levar até o lugar da sua crucificação, ele sai da cidade. Então é mais um paralelo com o passo a passo que Deus determinou de como os pecados seriam tirados do meio da congregação. Isaías 53, 5 e 6. Aqui em Isaías ele já traz uma visão de como seria o Cristo, de como ele passaria alguns pecados, de como ele passaria alguns detalhes na sua vida que apontariam que ele seria o Messias. 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Que lindo, né, irmãos? O que Cristo fez e faz por nós. Ele levou todos os nossos pecados, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como nós, justiça, irmãos? Nós somos pecadores, e Cristo ainda, sem pecado, que não conheceu o pecado, quantas vezes nós, por qualquer coisinha, nos desviamos e pecamos. Imagina Cristo, o que passou, o que enfrentou para não ter pecado, o tamanho da sua fé, para resistir ao pecado, o tamanho da graça que ele teve que ter para suportar. Porque todos nós sabemos, irmãos, o como o pecado muitas vezes é, entre aspas, bom. E mesmo assim se desviou de todo o pecado para poder chegar até onde chegou. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, olha para o mundo, quem que se faz? Quem que faz algo por alguém hoje em dia? Ninguém, irmãos. E Cristo, ele se fez maldição por nós. No meio do seu povo, ele sabia toda a lei, irmãos.
Toda a lei estava ali, ele sabia como ele seria visto por seus irmãos, e mesmo assim ele foi lá e se fez maldição por mim, por ti, por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que nós pudéssemos ter, irmãos, esperança num amanhã melhor, esperança na sua volta, esperança na conclusão das suas palavras. 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pelas suas feridas, irmãos, nós somos sarados. Por isso, nesta tarde, eu trago uma palavra para a sua vida. Cristo, pelo seu sangue, te cura, te sara dos teus pecados, das tuas feridas, dos teus medos, dos teus anseios. Por isso eu te peço, irmão, leia mais a palavra, busque mais conexões, interações com a palavra de Deus para as nossas vidas, para a nossa atualidade, porque o mundo, irmãos, o mundo está morto no maligno. Não existe lado bom nas histórias, irmãos, porque muitas vezes a gente vê na Bíblia falando quando o povo israelita quando ele levantava ali em Juízes alguém para interceder pelo povo, o povo só chegava naquele estado porque ele se desviava, irmãos. Hoje a gente está vendo um mundo dividido, e uma casa dividida é fácil de ser conquistada. Até quando nós seremos divididos, irmãos? Até quando nós não lutaremos a real guerra que nós devemos guerrear, que é contra as potestades, principados e hóstias satânicas deste mundo? Não é contra carne e sangue, irmãos. Não é contra um contra o outro, é contra os males. E como que a gente luta, Billy? Orando, lendo, confiando que Cristo nunca perdeu o controle, que Deus não perdeu o controle, que o Espírito Santo fala e orienta, e haverá um grande renovo na nossa nação. Porque nós, irmãos, que cremos na palavra, não somos representados por estes que falam o que querem, que são marionetes de um sistema. Nós somos livres em Cristo. E eu entrego estas palavras, peço que leia Levítico para compreender bem, para entender bem, e peço para que Deus continue trabalhando nas nossas vidas, porque nós precisamos. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, eu te amo, irmão. Um grande abraço.